Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, que bom encontrá-lo diante do televisor. Está começando mais um programa Luz da Vida, nosso encontro semanal, todo final de tarde do primeiro dia da semana, dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Pela 22ª vez, abordamos o horroroso tema do inferno. Inferno, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão terminada a nossa peregrinação aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte, dedicamos 29 programas. Ao tema do juízo, 59 programas. Ao inferno, 22 programas com esse. A palavra novíssimo, ela é tirada de 3 passagens do Novo Testamento. A primeira do apóstolo Paulo, da 2ª aos Coríntios: aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e de 2 expressões do livro do Apocalipse, capítulos 21 e 22. Vi um novo céu e uma nova terra. Essa é a expressão utilizada por São João. A nova Jerusalém, que desce do céu desposada, pronta para ser desposada, toda ornada, são expressões novidade, novo. O novíssimo é o superlativo, significa são as realidades por excelência novas. É a novidade com N maiúsculo, aquilo que nos aguarda. Vamos ainda à luz dos 3 programas anteriores, quando citamos o Catecismo da Igreja Católica sobre o assunto, sobre o inferno, e precisamente os parágrafos 1033, 1034 e 1035. Agora vamos ao parágrafo seguinte. Do que trata esse parágrafo? Uma implicação moral, isto é, um imperativo categórico moral, como consequência da nossa fé na existência do inferno. Ou seja, a convicção de que o inferno existe, e isso integra o último artigo do credo, nos leva a quê? É para ficarmos assustados? Sim, até certo ponto. É para ficarmos apavorados? Sim, até certo ponto. A realidade do inferno não é para tranquilizar ninguém, por favor. O eterno afastamento de Deus não é para causar alegria às pessoas, por favor, mas é um chamado a quê? Um chamado à nossa responsabilidade. O momento presente é breve, o momento presente é carregado de implicações na outra vida e, por conseguinte, o tempo presente urge de nós uma resposta, uma posição. Jesus vai falar de uma forma muito bonita sobre essa responsabilidade de que trata o Catecismo, o parágrafo que vamos abordar agora, o parágrafo 1036. Vigiai, não sabeis o dia nem a hora. Vigilância, estar preparado, não desleixar, não negligenciar, não achar que o noivo não vai chegar, que o Senhor não baterá a porta, que não haverá aquela trombeta ao dizer chegou o momento de deixar esta vida, de prestar contas diante daquele que tudo sabe, daquele que tudo vê. Responsabilidade. Vamos então já à citação do parágrafo 1036 do Catecismo da Igreja Católica. As afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da Igreja acerca do inferno são um chamado à responsabilidade com a qual o homem deve usar de sua liberdade em vista de seu destino eterno. Constituem também um apelo insistente à conversão. Entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição,
e muitos são os que entram por ele. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que o encontram. Chamado à responsabilidade. Fala-se muito, e é verdade, da responsabilidade dos outros na criação, no agravamento, na perduração, na continuação, na continuidade dos problemas de natureza social. A culpa é de fulano, a culpa é de cicrano. As graves atrocidades do mundo, a culpa não é minha. A culpa é daquele país, é daquele grupo político, é daquela autoridade, etc. O desmatamento, a fome, as injustiças. Veja, eu não estou dizendo que isso em muitas ocasiões não é verdade, não. Certas análises, certas projeções, certos pontos de vista, certos prognósticos acerca da culpabilidade, acerca da responsabilidade, das maldades, das atrocidades acontecidas no passado ou que estão em andamento ou que poderão ainda acontecer. Não estou dizendo que isso é inexato, que isso é impreciso. Não, por favor. Mas o chamado à responsabilidade nossa. Se os problemas do mundo inteiro não são responsabilidade nossa, mas a nossa salvação eterna é responsabilidade nossa. E a eventual condenação eterna é responsabilidade nossa. Ninguém vai ser condenado pelos pecados dos outros. Mas a eventual condenação será responsabilidade não de Deus. Deus não criou ninguém para o inferno. Eu pediria que nós não esquecêssemos da afirmação do Senhor Jesus no juízo final, no capítulo 25 de São Mateus, de 31 a 46. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado para o demônio e para os seus anjos. O inferno não foi preparado para ninguém, nem para os irresponsáveis. O inferno não foi preparado para seres humanos. O inferno foi preparado para os demônios. Preparado para os demônios. Assim, a responsabilidade dos condenados, Jesus colocou muito bem nas palavras que ele vai pronunciar nesse mesmo relato. Porque tive fome e não me destes de comer. Porque tive sede e não me destes de beber. Vejam como Jesus é preciso quanto à responsabilidade de cada um. A ideia de que a responsabilidade do inferno é da parte de Deus, como se ele enviasse para lá os bichinhos, os coitadinhos, os inocentezinhos, nada disso. Nada disso. A relação entre causa e efeito é o inferno. Causa é a negligência de quem vai para lá ou de quem for para lá, ou de quem já está lá. Porque tive fome e não me destes. Isto é, porque uma negligência é sua, a culpa é sua, a responsabilidade é sua. Então, em se tratando do destino da humanidade, de enxergar, de ver, de pontuar, de analisar, de prognosticar dificuldades, mazelas, sofrimentos, pecados individuais e coletivos, podemos acertar. E em certas circunstâncias é até oneroso que a gente faça isso. Mas, com relação à nossa, à minha, à sua salvação, ou o contrário, eventual condenação, o chamado é a responsabilidade pessoal. Cada um, diante de Deus, é responsável pelos seus atos. Então, a convicção, a fé na existência do inferno, ali incluída no último artigo do credo, creio na vida eterna, chama-nos, antes de tudo,
com relação a isso. E me permitam citar explicitamente, São Paulo, gosto muito dele, é a carta que ele escreveu aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ela é onerosa, ela é precisa para ilustrar o que a igreja coloca nesse parágrafo com o nome de responsabilidade. Cito, vai aparecer aí na sua tela: não vos enganeis, de Deus não se zomba, o que o homem semeia, isso mesmo colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, corrupção. Semeadura de algo, mas na frente vai se possibilitar uma colheita. Colheita de salvação, o céu. Quem semeou no Espírito, ele vai colher precisamente a vida eterna. O inferno nunca é chamado de vida eterna, só o céu é chamado de vida eterna. O inferno aqui é tratado por São Paulo nesse texto de corrupção. Ser corrompido. Existência corrompida, mas existência. Nunca anjos e almas condenadas e pessoas condenadas deixarão de existir. Será uma existência sem Deus, que jamais acabará, mas uma existência corrompida. Exatamente o oposto daquilo que o mesmo São Paulo chama de vida eterna. Portanto, responsabilidade. Ninguém brinque com o momento presente. Ninguém desleixe, ninguém negligencie ou caia naquela tola ilusão de que Deus ainda nos dará muitas chances. Cada segundo de nossa vida é uma chance. Cada segundo de nossa vida é uma oportunidade de mudança de vida ou de perseverança na vida da graça, se trata de uma pessoa que se encontra na graça de Deus, porque o tempo é breve. Assim, terminamos esse primeiro bloco. Você não saia daí, no segundo bloco nós vamos continuar o raciocínio da Igreja no seu catecismo, dessa vez citando literalmente um texto do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, que fala do inferno. O Concílio Ecumênico Vaticano II também dedicou um parágrafo a essa realidade horrorosa, espantosa, mas que, por força do ofício, porque somos crentes, somos obrigados a tratar. Até logo mais, a gente volta já. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse breve intervalo. Está começando o segundo e último bloco do 22º programa Luz da Vida, dedicado ao argumento horroroso, espantoso, terrível do inferno. Inferno, um dos 4 novíssimos. Novíssimos são as últimas realidades que acontecerão com a humanidade terminada a sua breve peregrinação aqui na Terra. São 4 os novíssimos: morte, juízo, inferno e paraíso. Ao tema da morte dedicamos 29 programas, ao tema do juízo 59 programas e ao tema do inferno, esse é o 22º. 22 programas para essa realidade terrível, apavorante. No primeiro bloco, nós vimos a primeira parte do parágrafo 1036 do Catecismo da Igreja Católica sobre essa realidade horrenda. Só a título de informação, o Catecismo da Igreja Católica, que tem quase 2.600 parágrafos, dedica 5 parágrafos ao inferno. Inferno que já estamos na fase final da sua abordagem e, como eu falei no final do primeiro bloco, agora nós vamos ver e comentar o que o Concílio Vaticano II disse
sobre essa horrenda, apavorante realidade. É o parágrafo 48 da Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja. A última parte desse documento é a parte escatológica, a parte que fala das derradeiras realidades. É ali também onde Maria Santíssima é colocada, tratada dentro do tratado da Igreja, como ícone escatológico da Igreja, a bem-aventurada Virgem Maria. Pois bem, então, com a palavra, a Lumen Gentium, número 48, citada na segunda parte do parágrafo 1036 do Catecismo da Igreja Católica. Leiamos e teçamos alguns breves comentários. Como desconhecemos o dia e a hora, conforme a advertência do Senhor, vigiemos constantemente para que, terminado o único curso de nossa vida terrestre, possamos entrar com Ele para as bodas e mereçamos ser contados entre os benditos e não sejamos como servos maus e preguiçosos, obrigados a ir para o fogo eterno, para as trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. O clássico ensinamento bíblico, que foi aqui abordado insistentemente, vimos todas as passagens, nesses 22 programas, todas as passagens do Antigo e do Novo Testamento que tratam do assunto. E nas passagens do Novo Testamento, aliás, palavras do próprio Jesus, esses termos apavorantes aparecem. Primeiro, fogo eterno. A eternidade do inferno é assegurada pelo próprio Senhor. Sobre o fogo, trataremos mais para frente quando abordarmos as duas penas do inferno. A pena principal, que é o afastamento eterno de Deus, chamada de pena de condenação. E a segunda pena, que é a pena dos sentidos, que é a consequência precisamente da aversão a Deus e do apego às criaturas. Entraremos em detalhes sobre a expressão fogo. Em todo caso, agora, insisto em dizer, o inferno jamais acaba. Creio na vida eterna. O último artigo do credo centraliza suas atenções na felicidade que jamais acabará. Mas a condenação, o estado de aversão, de distanciamento de Deus, também não acabará. Por isso, é fogo eterno. A expressão fogo eterno não é inventada pela Igreja, é uma expressão utilizada pelo próprio Jesus, pronunciada pelo próprio Jesus. Saiu dos lábios de Jesus e, portanto, não se discute e não se pode colocar em xeque que o inferno um dia deixará de existir. Jesus disse fogo eterno, chamas que não acabam jamais. Segunda coisa, trevas exteriores também é outra expressão utilizada por Jesus. Uma realidade, de certa forma, circundante ou contextualizante, se nós quisermos, fora da pessoa condenada. Portanto, é um ambiente, porque é também um lugar, sem dúvida alguma, já que se os condenados com a ressurreição da carne, todos ressuscitarão, os que irão para o céu ou já estão, e os que irão para o inferno ou lá estão, todos ressuscitarão. E como ressuscitados, os corpos, eles têm uma dimensão de altura, de comprimento, de largura, e isso, sem dúvida alguma, postula algum lugar. O inferno também é um lugar. Não é principalmente um lugar, mas é também um lugar. E a expressão que vamos abordar quando tratarmos da pena dos sentidos, o que significa choro, o que significa ranger de dentes, são expressões metafóricas. Ninguém vai, por favor, imaginar que esse ranger de dentes é ao pé da letra. Isto é, os dentes rangendo, o dente dos corpos ressuscitados, dos condenados. Não
é uma expressão metafórica que denota uma realidade extremissimamente cruel, sombria e pavorosa. Então, o concílio utiliza essas expressões clássicas, nenhuma novidade, porque todas essas expressões foram citadas literalmente, explicitamente, categoricamente por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O convite que o concílio faz a essa vigilância, a essa responsabilidade de que nós tratamos no primeiro bloco, são palavras também, são ensinamentos também tirados do próprio Jesus. Nas parábolas escatológicas, digamos assim, que os exegetas nomeiam como escatológicas porque elas tratam das últimas realidades, sempre essas parábolas terminam com essa exortação à vigilância. Vigiai, estai preparados, etc. Preparemo-nos. E essa preparação é a preparação semelhante ao do vigia, daquele que é atalaia, daquele que está de guarda, que não pode cochilar. O papel do vigia é exatamente estar desperto e não cochilar, e não brincar. Várias parábolas denotam isso, a parábola do vigilante da torre de vigia, a parábola das virgens prudentes e das virgens imprudentes, etc. Então, esse é o ensinamento do Concílio Vaticano II, assumido, citado literalmente pelo Catecismo da Igreja Católica. Essa advertência, ela é traduzida pelo apóstolo Paulo numa linguagem muito dolorosa e também assustadora. O próprio São Paulo tinha muito medo de ir para o inferno. O versículo que eu vou ler agora, e com ele nós terminamos esse 22º encontro, merece nossa consideração. Pediria a você, o texto vai aparecer aí na sua tela, mas que você anotasse na sua Bíblia, que você destacasse esse texto, porque eu acho que, como nenhum outro, denota isso. Eu tenho que ser responsável, não posso ignorar que sou responsável pelos meus atos, e se eu brincar, se eu negligenciar, eu irei para o inferno, mesmo tendo Deus se utilizado de mim, mesmo eu tendo feito um trabalho nobre ao longo de toda a minha vida para salvar os outros, mas eu posso ser condenado. Por isso eu tenho que tratar duramente, implacavelmente, sem piedade. O meu corpo, é o que diz o apóstolo Paulo, ele é quem diz, para que eu não venha a ser condenado. Mas vamos ao texto, por favor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Esse é o legítimo, é o sadio medo do inferno. Castigo o meu corpo. O corpo é ele mesmo, o apóstolo Paulo, quem vai dizer no capítulo 7 da carta aos Romanos, eu conheço o bem que quero e faço o mal que não quero. Quem me livrará deste corpo de morte? O corpo no sentido de as inclinações, as tendências desregradas que em nós habitam e que nos arrastam e que nos sugerem e que nos impulsionam e que nos apontam para a prática daquilo que é pecaminoso, daquilo que é ofensivo a Deus e que, se de fato se tratar de um pecado grave, basta para que a alma, se encontrando nesse estado, na hora derradeira, sem um sincero arrependimento, desça imediatamente para o inferno depois do juízo particular. Trato duramente meu corpo e o mantenho em servidão, isto é, eu não posso fazer tudo aquilo que o corpo pede, tudo aquilo que os desejos, as inclinações, os apetites, as concupiscências da minha carne pedem. E isso denota concretamente, explicitamente, atitudes como jejum, mortificação, penitência, para castigar o corpo, para subjulgá-lo diante dos desejos do espírito. De medo
de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Inferno é para ter medo dele? É, porque São Paulo teve. A pregação a respeito do inferno, a pregação assustadora sobre o inferno tem essa finalidade, o medo bom. Aliás, dele falou Jesus, não temais aquele que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que tem o poder de precipitar o corpo e a alma no fogo da gena. Jesus fala do medo bom do inferno, medo de ir para o inferno. São Paulo fala desse medo, por favor, sublinhe esse texto, da 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. De medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Salvou tantos, mas foi para o inferno. Essa possibilidade é bem concreta. Como pode uma pessoa ser instrumento de Deus para salvar os outros e ela não vai se salvar e ela não vai entrar no reino dos céus? Depende dela. Atento para a sua responsabilidade. Trate duramente o seu corpo, subjugue-o à servidão, para que isso não aconteça. E está terminando mais um encontro. Desejo a você uma semana abençoada. No próximo domingo, se Deus quiser, pela 23ª vez, abordaremos esse terrível argumento. Uma santa semana. Até o próximo domingo, se Deus quiser.